gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Eu gosto muito de falar sobre essa mulher. Não apenas por aquilo que ela fez, mas pelo contexto do tempo em que ela vivia e em toda a situação que ela enfrentava. 2 Reis, capítulo 4. E toda vez que eu falo dela, eu me animo. Eu fico bem animada. Porque eu vejo que pessoas que viveram muitos e muitos anos antes de mim e de você, tiveram atitudes que perpetuaram décadas, anos, gerações. E que trazem em si o mesmo segredo que eu e você temos que sermos participativos. Não existe segredos que já não foram vivenciados, que delegaram então as vitórias. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Podemos assentar. Essa mulher, ela tinha vários braços de problemas, ela não tinha um problema isolado. Às vezes nós temos um problema isolado. E então você resolve aquele problema e pronto. Mas na maioria das vezes nós não temos apenas um problema isolado. Nós temos vários braços de um problema. Aconteceu algo com ela muito ruim. Ela ficou viúva, perdeu seu marido. E com isso desencadeou todos os outros problemas da vida dela. Com o marido dela vivo, eles não estavam vivendo assim regaladamente bem, não é? Mas estavam vivendo dentro de um condicionamento. Ele trabalhava, e então ele recebia aquilo que não era muito, mas dava para se viver. Mas de repente, a única fonte que ela tinha, morreu, que era o marido. Única fonte de sustento. Então eu começo a falar nesta noite desta mulher, sobre quando nós às vezes temos apenas uma fonte de sustento. Eu não falo de sustento financeiro apenas, eu falo de um veículo administrativo do qual nós recebemos as nossas forças. Por exemplo, existem pessoas que têm apenas uma fonte de sustento, a religião. Outras pessoas têm apenas uma fonte de sustento, o casamento. Outras pessoas têm outra fonte de sustento, os amigos. O que nós precisamos aprender é desenvolver dentro de nós habilidades das quais podemos capturar de cada situação que nós vivemos uma fonte de sustento. Todo o nosso poder sustentativo vem de Deus. Isso. E Deus o que Ele faz? Ele derrama em núcleos das nossas áreas da nossa vida esse poder de sustentação. Porque nós não somos uma ilha, não somos seres isolados, nós somos pessoas com faculdades, com individualidades. Então Ele derrama na família uma porção dele. Ele derrama nos seus amigos outra porção dele. Ele derrama na igreja outra porção dele. Ele é a fonte, mas Ele derrama algumas porções isoladas. E o que nós fazemos com essas pequenas fontes das quais Ele coloca? Nós focamos em apenas uma das fontes, ignoramos todas as outras e nos tornamos unicistas, ou seja, nos tornamos focados em apenas uma fonte. Temos Deus, amamos a Deus, mas a nossa sustentabilidade emocional vem só da família. E quando a família enfraquece, os alicerces enfraquecem, e quando acontece, por exemplo, as discussões, os desarranjos, que são naturais nos relacionamentos humanos, você fica sem fonte que Deus derrama na terra. Ou então você coloca a sua fonte apenas no seu trabalho. E então, quando o seu trabalho vai mal e a sua vida financeira não vai bem, você perde aquela única fonte? Não. Deus te deu várias outras fontes. Mas você, por ser unicista, por não ser alguém com
uma noção de capitalismo, você não conseguiu descobrir as minas e as fontes que Deus te deu nesta terra. Deus dá várias fontes. Davi era um homem muito privilegiado, porque ele não era um homem de apenas uma fonte. Davi tinha uma fonte em si. Ele era alguém que contava consigo mesmo. Davi tinha uma fonte na família. Davi tinha uma fonte no ofício que ele fazia. Eu não falo de a fonte universal da nossa estrutura, que é Deus. Eu falo daquilo que Deus tem posto na nossa vida. Sabe como aquelas brincadeiras que você faz com as crianças, de esconder alguns bombons? Você tem o seu jantar, a sua sobremesa, e depois você esconde alguns bombons e diz, vai descobrir onde é que está. Então, Deus faz assim conosco. Ele coloca em minha vida e em sua vida várias fontes de sustentabilidade, para que nós descubramos nessas fontes condições de refúgio, para que nós descubramos nessas fontes condições de sustentabilidade, de alento, de consolo, de conforto. Então, o que acontece com pessoas unicistas? Ou seja, pessoas que fazem de suas pequenas fontes, minas que Deus nos dá, apenas aquela. Quando o casamento, quando a família rui, ele fica sem consolo, ele não tem por onde correr. Quando o trabalho tem problema, ele fica desesperado. Quando os amigos, quando a religião, e aí ele fica desamparado. Eu queria te fazer uma pergunta. Deus tem te dado e me dado várias fontes. Porque nós somos seres humanos e existem áreas da nossa vida que vez por outra dá problema. Não é igual carro? Uma hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora é aquilo outro. Nós também somos assim. Mas e quando você tem uma fonte única nesta terra, Deus te deu a família e você só tem essa fonte, e essa fonte, ela dá problema. Para onde você vai correr? Eu vou correr para Deus, pastora. Tá, Deus é a fonte maior, absoluta. Só que Ele deu outras fontes de sustentabilidade, porque você é humano. Você é humano. Você tem um contexto emocional. Deus não nos criou no céu, Ele nos criou na terra. Deus não nos criou como anjos, Ele nos criou como humanos. Por quê? Porque nós temos necessidades que têm que ser sanadas, nós temos faculdades, nós somos inteligíveis. E aí o que acontece? Quando você foca apenas numa situação, transformando aquilo numa inclusão, você fica sem proteção humana. E aí você vai para Deus chorando, sofrendo, murmurando, reclamando, se sentindo isolado, se sentindo desamparado. Só que existe ao seu redor inúmeras fontes de sustentabilidade. Existe ao seu redor inúmeros lugares onde você pode descansar, onde você pode refrigerar, onde você pode se sentir à vontade para dizer um ufa. Só que esses lugares você nunca frequentou antes. Essas fontes você nunca as usou antes. Então como é que de repente você está com um problema financeiro e você vai encontrar um oásis como aquelas 70 fontes de Sitim que o Senhor mostrou para o seu povo? Como é que você vai encontrar na sua família uma dessas fontes? Ou então na sua religião, na sua igreja, nos seus amigos? Ou então em você mesmo? Como? Você não vai conseguir encontrar. Por quê? Porque você focou apenas numa fonte dessa, como essa mulher. Essa mulher não tinha amigos para recorrer. Essa mulher não tinha nada. Ela contou com a fonte universal, minha e sua, Deus. E depois? E depois Deus mostrou outra fonte para ela. Que fonte que Deus mostrou para ela? Vai para a tua casa e usa o que você tem. É isso que nós temos que aprender. Vamos voltar para a nossa casa, vamos usar o que nós temos. Às vezes nós achamos que Deus vai criar, como eu já disse muitas vezes, às vezes eu me sinto repetitiva, uma ferramenta nova, uma arma nova, um querubim novo, um arcanjo novo, para que resolva os nossos problemas. Mas o que Ele manda é: vai para a tua casa, abençoa o que você tem, usa o que você tem, seja inteligente naquilo que você tem. Deus não disse a Eliseu que era para pegar as reservas
da escola de profetas e dar a ela. Deus não disse a Eliseu que Eliseu tinha que pedir a algum magistrado, algum homem rico, uma oferta para dar àquela mulher. Por quê? Porque Deus não queria suprir a necessidade daquela mulher. Não. Olhe para o seu irmão e diga: Deus não quer suprir a sua necessidade. Aquela história, né? Você não dá o peixe, você ensina a pescar. Deus não quer suprir sua necessidade. Deus quer te ensinar que Ele colocou dentro de você habilidades dEle. Ele quer te mostrar que Ele colocou ao seu redor fontes que são dEle. E que você precisa descobrir. E que você precisa encontrá-las, mesmo que tiver que cavucar, mesmo que tiver que ir a fundo, você precisa descobrir em você e na sua vida que se cerca as fontes que Deus tem nos dado. Ele nos manda voltar para casa, abençoar o que nós temos por meio da nossa fé. Quantas coisas que existem na sua vida, que são milagres em potencial, mas estão cobertos, escondidos, porque ainda não foram usados, ainda não foram descobertos, ainda não existe sobre eles a sua atenção. Quando aquela mulher voltou a atenção dela, aquele pequeno conteúdo de óleo naquele frasco, aquele frasco se tornou o milagre dela. Pequeno, muito pouco. Ela não tinha muito, ela só tinha um pouquinho. Mas quando ela voltou os olhos para aquele pouco que ela tinha, e ela aplicou a fé que ela tinha naquele pouco, a fé que ela tem em Deus naquele pouco, o milagre dela aconteceu. O meu milagre, o seu milagre não está no céu, ele está na terra. Em forma do seu pouco, em forma daquilo que está escondido, em forma daquelas fontes que nós temos desprezado, focado apenas numa situação. Existem pessoas que dizem: o meu foco está em Deus, mas o foco dele não está em Deus, está na sua religião medíocre, decrescente. Quando é que você, como cristão, pode dizer que o seu foco está em Deus? Quando você é progressista, quando na sua vida existe progresso, quando você não vai buscar lá fora aquilo que Deus já tem plantado a semente muito perto ao seu alcance. Então você pode dizer: a minha fonte é Deus, porque o que é de Deus está ao meu alcance, o que é de Deus está ao meu lado, o que é de Deus vai ser multiplicado, porque qual foi a bênção que Deus deu a Adão e Eva? Dizendo: olha, tudo que vocês precisarem, fala comigo que eu vou dar a vocês. Foi isso que ele disse? Não, ele diz: crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, usai aquilo que eu implantei em vocês, façai uso da habilidade que eu dei a vocês, crescei e multiplicai-vos, trabalhe, cultive a terra, produza o que vocês vão precisar, vocês terão necessidade de comer, então produza, cuide da terra, cuide das coisas. Vocês precisam crescer, vocês precisam multiplicar, façam alguma coisa para que haja estrutura na vida de vocês. Criem, descubram as fontes que eu dei a vocês. Nós temos um Deus criativo. E nós somos um povo totalmente desfocado de sermos criativos. Nós não somos criativos. Nós acreditamos em mágica. Nós acreditamos em contos. Nos tornamos crentes preguiçosos, fazemos da oração um amuleto. Lembra, não sei quando você era católico, se você foi, que você fazia uso de pé de coelho, de trevo de não sei quantas folhas, de benzeção e leitura de mão. Às vezes nós temos feito da religião um tipo de amuleto e misticismo. Temos que capturar Deus. Isso é impossível, mas tentamos fazer, trazendo para a nossa rotina, para a nossa preguiça, para a nossa letargia e morosidade, um Deus ativo, criativo, progressista. O que Deus faz com esta mulher? Manda ela voltar para a casa dela de mãos vazias, mas com o coração cheio do quê? De informações, cheio de direção. Às vezes nós chegamos para Deus e nós queremos que Ele encha as nossas mãos do quê? Sendo que tudo que nós precisamos já está dentro de nós, já está ao nosso redor. Pastora,
O que é que tira o meu poder de criação? Se eu for fazer a lista da de A a Z. Decepção, amargura, tristeza. Tudo isso tira. O que mais, pastora? Pessoas que se resumem se condicionam à sua rotina, vai minando. De repente, você se torna um pedinte. Você não faz mais o melhor com o que você tem. Você quer o melhor do outro. Você fica pedindo, você fica clamando, você fica buscando. A questão é, o que eu preciso já está dentro de mim. Eu só preciso descobrir. O que eu preciso já está ao meu redor. Eu só preciso descobrir. Como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou descobrir que o meu milagre está coberto, que o meu milagre ainda está informe, que o meu milagre está ao meu alcance? Volto a falar sobre as fontes. Eu quero perguntar para você, quais são as fontes que você tem? Quando eu falo religião, eu falo de metodismo. Eu falo dessa retórica que nós temos de metodismo, onde nós confiamos a nossa estrutura, a nossa vida espiritual ao metodismo. Aquela liturgia cristã. É isso que eu falo de religião. E os crentes hoje têm se tornado religiosos. Fizemos o que fizemos para proclamar a nossa revolução, o nosso protestantismo, como nós somos conhecidos, e nós estamos caindo de novo na religião. O que é religião, meu irmão? É você não ter em si o que você precisa de Deus. E eu tenho em mim o que eu preciso de Deus, e você tem em você o que você precisa de Deus. Mas a questão é que nós temos que fazer uso de tudo isso. De tudo isso. Agora, nós resolvemos me reclamar, nós resolvemos murmurar, nós resolvemos ficarmos descontentes, ingratos, nós resolvemos as coisas da nossa maneira, ao invés de buscarmos o quê? Quando eu digo esse versículo dessa mulher, eu sempre digo das alternativas que ela poderia ter tido. Ela poderia ter se prostituído, ela poderia ter se suicidado, ela poderia ter ido para a mendigância, mas ela foi até Deus. Por quê? Porque quando eu não tenho poder criativo, quando a minha única fonte perece, eu vou nele, porque é Ele quem vai abrir os meus olhos para as fontes que Ele tem posto ao meu redor. Deus me cercou de bênçãos. Quando Deus salvou você, Ele não salvou você isoladamente, Ele preparou um território para você, na terra. Quando Jesus disse que nos daria vida e vida em abundância, Ele preparou para nós um território. Ele diz assim, eu te salvo e te abençoo de tal maneira, onde você terá fontes ao seu redor, onde você poderá fazer uso delas na sua sustentabilidade emocional, e até mesmo de cunho espiritual, para que você consiga chegar até o fim. Pessoas que não conseguem chegar até o fim, pessoas unicistas que usam uma fonte só. Quem sabe você só tem uma fonte. E quando essa fonte balança, o casamento, o trabalho, saúde, pessoas que se bancam na força humana, pessoas que se bancam no trabalho, pessoas que se bancam na família, a fonte seca. E eles ficam perdidos, desestruturados. Outros se bancam na religião, e quando tem algum problema na religião, eles ficam desestruturados. Aí eu digo uma coisa para você. Todos nós temos várias fontes que não foram descobertas. Fontes de águas, fontes de minérios, fontes de ouro, fontes. Poderíamos falar muito sobre as fontes. Pastora, qual é a fonte que está escondida de mim? Aquilo que você tem sentido falta. Ou Deus não fez a sua vida completa e nem te abençoou de uma maneira consistente para que você tivesse uma boa vida nessa terra? Será que nós precisamos ser gênios para descobrir qual é a sua fonte que ainda está encoberta? Olha para a sua vida e vê o que você tem tido falta. Essa fonte, ela existe. Deus, quando salvou você, criou para você um território particular, cheio de fontes, de meios, para que você tivesse tudo o que você precisasse na terra.
tudo o que você necessitasse na terra. Só que os unicistas, aqueles que se aplicam apenas a uma fonte, esses são aqueles que sofrem, mesmo sendo ricos, mesmo sendo abençoados, eles sofrem. Se tornam mendigos, sendo donos de grandes propriedades, sendo proprietários de verdadeiras heranças. Eles sofrem, eles perdem, eles se entregam. Porque o destino dessa mulher e dos filhos dela já estava sentenciado. Essa mulher, a situação fica tão grave que o credor chega e dá um ultimato para ela. Ou você me paga, ou eu levo seus filhos. Ela já havia perdido o marido. Diga assim para o seu irmão: fontes encobertas leva à perda. Sabe, meu irmão, e essa perda não é uma, 2, 3, 4, e assim você vai perdendo. Será que nós somos inteligentes o suficiente para nós escaparmos da fonte que secou, ou da fonte que está entupida de alguma maneira? Você já teve muitas vezes a sua família como uma fonte entupida, uma fonte que estava secando. O que você fez? Migrou para outra fonte. Ou foi ou não foi? Não foi, pastora. Então secou junto com ela? Eu sou um Marte, eu vou secar junto com a minha fonte da família. Não, sai dela. Sua visão será outra, sua ótica será outra, a sua maneira de agir será outra. Você será mais misericordioso, você terá uma visão ampla, você terá sustentabilidade em outra fonte, para que você olhe para a sua família e diga assim: ó, agora eu cheguei na minha família, uma fonte que está secando, para poder abençoá-la com uma ótica diferenciada, com o meu milagre nas mãos, porque do pouco vai ser feito muito. Se ela tivesse morrido dentro da casa dela, se trancafiado daquela maneira, ela não teria alcançado nada. E você acha que, pastora, de onde a senhora tirou isso? De onde eu tirei isso? Eu não tirei isso de lugar nenhum. Eu vivi isso. Um dia o Espírito Santo disse para mim: peraí. Você acha que você só tem essa fonte de alegria, de consolo, de prazer e de deleite? Abra os seus olhos. Como o anjo disse a Agar: vê quantas coisas boas eu coloquei ao seu lado, ao seu redor. Olha para as outras fontes. Você está morrendo junto com a fonte que você fixou para ti. Você acha que se você morrer junto com ela, vai ser benefício para alguém ou para alguma coisa? Responda. Eu disse não. A minha entrega ou a minha sequidão vai me matar. Então ele disse: pegue as suas bagagens, migra para aquela outra fonte. Lá você será fortalecido, abençoado. Lá você vai ter ótica e visão para olhar para essa fonte seca. Chegar ali e dizer: cheguei. Agora eu sei o segredo do milagre. O que acontece conosco? Quando nós idealizamos alguma coisa na nossa vida, e nós deixamos nos sugar por aquilo, quando aquele assunto, aquela área da nossa vida vai mal, você se definha junto com a área. Pergunto eu: para que isso é benéfico? Que tal você migrar para outra fonte? Então se alegrar, se sustentar, se curar, e então voltar para lá e dizer: eu sei o segredo do milagre. Eu quero perguntar uma coisa para você. Qual é a sua fonte unicista? Depois dessa eu aprendi que eu tenho várias fontes na minha vida. Eu tenho eu, que sou uma boa fonte, por sinal. Você tem você, que é uma boa fonte, e muito boa fonte. Você é uma pessoa boa, agradável, inteligente. Você é uma boa companhia para você mesmo. Você tem a família, você tem o trabalho, você tem a igreja, você tem os amigos. Só que você tem
Todas elas. Se uma está mal, se fortalece na outra e volta para ela para restaurá-la. Se a outra fica mal das pernas, você migra para a outra. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Estou dizendo para você que quando Jesus te salvou, Ele te deu uma vida abundante. Uma vida de vários recursos. Onde você pode ser criativo e descobrir nesta vida que muita gente fala mal, condições de ser feliz e de viver bem. Condições de viver adequadamente, não como fracassados que nós temos visto ultimamente. Você olha para um crente, ele está abatido. Por que ele está abatido? Desfragmentado, sem característica. Por quê? Porque a família dele vai mal. Mas ele não tem um bom trabalho que Deus deu? Tem. Ele não tem um bom coração que Deus deu? Tem. Ele não tem bons amigos que Deus deu? Ele tem. Mas ele está perecendo por conta de ser unicista. Ele não aceita, ele não descobriu, ele não entendeu esse poder criativo de Deus, de nos abençoar de tal maneira, de nos fazer felizes. Aquilo que eu disse no começo, nós temos um privilégio muito grande, que mesmo quando não é nossa primavera, não falta cheiro de flor. O perfume está no ar. É ou não é? Ele sopra assim, ó. Você fala, que bom. Mesmo quando não é primavera, as cores estão saltando à nossa vista. Os frutos acontecem. Este é o privilégio de servirmos a Deus. Era um tempo difícil, um tempo de seca. Era um tempo de escassez. E culmina tudo junto. Dívida, viuvez e pobreza na terra. Tudo de uma vez. E ela só tinha uma fonte. Família. Só uma. E ela chega para Eliseu. E diz, os meus problemas estão todos contidos na morte do meu marido. Eliseu disse, seus olhos serão abertos. E você vai entender que existe uma fonte lá dentro da sua casa. Que vai salvar os seus filhos, vai salvar a sua família, vai salvar a sua vida financeira. Porque o milagre dela não apenas salvou a vida financeira dela, mas salvou os filhos, salvou a vida dela. Ela se tornou uma viúva rica, numa terra de pobreza. O milagre estava dentro da casa dela. O seu milagre está dentro de você. Só que está imperceptível, porque os seus olhos estão focados de uma maneira errada. Suas reservas têm sido escassas e você não tem aberto o seu leque. Deus te deu inúmeras razões de felicidade. Existem pessoas que dizem assim, eu sou feliz porque tenho uma família. Não. Eu sou feliz, em primeiro lugar, claro, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de condições humanas, das quais Deus nos regou, Deus nos abençoou. Eu sou feliz porque eu tenho uma família. Eu sou feliz, olha que coisa interessante, porque eu trabalho no que eu gosto. O que eu faço, eu gosto. Eu faço com os pés nas costas. Realização. Eu sou feliz porque eu sou cercada de pessoas de caráter, pessoas de honra. Eu sou feliz porque eu sou uma boa pessoa, diz Paulo. Feliz é aquele que se aprova. Eu gosto de mim, não existe solidão para mim, porque quando eu estou sozinho, eu estou com a melhor companhia do universo. Eu estou comigo. Quantas fontes? Fora outras que nós poderíamos dizer, caracterizando numa situação diminuta. E aí? Sem falar nas fontes daquilo que nós fazemos como hobbies. Ler um livro, passear com um amigo. Fontes. Ou você acha que isso não é de Deus? Deus não criou anjos, Ele criou seres humanos. E é isso que você precisa entender, mas só tira e não oferece. Só suga. Você suga tudo de você. Mas você não repõe. Começa a tirar algo do lugar e não repõe para você ver o que acontece. Você só tira. Você está com um problema numa área onde você fez da sua fonte única. E você está ali achando que você ali vai resolver a situação. Ela teve que sair da casa dela para que os olhos dela fossem abertos. Enquanto ela estava olhando para as quatro paredes, tudo estava escuro, estava fúnebre. Estava com sentença de condenação. Mas quando ela sai para fora, ela toma um ar, ela respira.
Ela vai falar com alguém de Deus. Ela vai falar com alguém que tinha todo o objetivo de ajudá-la. Os olhos dela se abrem. Aquele óleo que existia na casa dela já existia há muito tempo. Só que aquele óleo não tinha a direção certa. Aquele óleo não tinha a bênção. Seu milagre está perto de você, dentro da sua casa, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Quando eu falo casa, é dentro da sua alma. Só que ele ainda não foi descoberto. E quando Deus te dá a direção, e quando Deus fala com você, Ele diz, faça isso. Aplique a sua fé, a palavra, nisso. Profeticamente, exerça a sua fé nessa área, exerça a sua fé nessa situação, nessa ideia, nesse plano, nisso, exerça, vá lá, vá com fé. E ela foi. Eliseu diz, vai, entra lá, fecha a tua porta, você e seus filhos, e começa a dividir aquele óleo em várias vasilhas, e ela não tinha vasilha suficiente. E a atitude dela de certeza da bênção é que ela foi pedir vasilhas emprestadas. E qualquer dia eu prego só sobre isso, vasilhas emprestadas, o que são vasilhas vazias emprestadas. Só que hoje esse não é o foco. E a palavra do Senhor diz que ela vai e pede vasilhas vazias emprestadas e ela começa a derramar o óleo, derramar o óleo, derramar o óleo. E o óleo, naquela época, um unguento caríssimo. E não acabava. Ela descobriu a fonte. A fonte universal da minha vida e da sua vida, maioral Deus, estava abençoando aquele óleo. O meu Deus abençoa as minhas fontes quando eu me volto para elas. E eu faço com que elas se multipliquem. O meu Deus que me ama, Ele quer que eu olhe para as minhas fontes, para aquilo que Ele tem plantado na minha vida, para aquilo que eu tenho ignorado, para aquilo que eu tenho tirado os meus olhos e dito, peraí, você vai morrer por causa disso, você vai se definhar por causa disso, não, a sua vida vale a pena, é muito mais do que uma fonte. E se essa fonte está entupida, está secando, eu tenho outras fontes, vá lá, migra para lá, migra para lá. Um dia, Deus ensinou isso para José. José era um moço muito querido pelo seu pai, o filho mais amado, vestia vestes coloridas. E ele tinha uma fonte chamada família. E ele era um menino confiável, amava os seus irmãos. E um dia Deus tirou, secou a fonte dele. E o Senhor o levou para o Egito. José entendeu que existiam outras fontes. E ele aprendeu. E foi só assim que culminou o progresso dele. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. O que você acha quando Deus permite que algumas fontes unicistas suas estejam com problemas? Ou no encanamento? Por que será? Você que é unicista. Você está ali, totalmente cego, totalmente infantil, totalmente sentenciado àquela mediocridade, sem fazer uso de toda a sua criatividade, sem fazer uso de tudo aquilo que Deus plantou em você. E Ele olha para você e diz assim, que perda de investimento. Já sei, vou secar a fonte dele. Não é isso que a águia faz com os seus filhotes? Vai tirando do ninho o seu conforto, para que eles fiquem desconfortáveis e para que aceitem alçar voo. Não é isso que Deus faz também conosco, ao secar algumas fontes, para nos dar o privilégio de descobrirmos outras fontes e daquilo que somos capazes de fazer, daquilo que somos capazes de abençoar. Você é um abençoador, isso significa ser uma bênção. Quando Deus disse a Abraão, tu serás uma bênção, o Senhor estava dizendo, eu não te darei bênçãos, você será o abençoador. É comum que crentes recém-convertidos virem caçadores de bênçãos, mas o problema é que crentes antigos continuem caçadores de bênção e não abençoadores. Eu sou uma pessoa abençoadora, você é uma pessoa abençoadora. Onde nós chegamos, nós temos o poder criativo de descobrirmos minas de ouro, fontes de Deus, e restaurarmos fontes que estão com problemas. Você, descansado,
ocupado, ativo em outras áreas. É um outro membro da família, com uma outra visão, com uma outra ótica, com um novo ensejo para abençoar aquela família. Não é mais aquela pessoa arrasada, tripudiada pelo problema, vitimizada. Deus te colocou em outra situação, Ele te mostrou outras áreas. Você saiu um pouco daquele foco. Você quer aprender isso que jeito? Por essa mensagem? Ou na sequidão de uma fonte única? Você escolhe. Que jeito você quer aprender isso? Eu nunca tive ninguém para pregar uma mensagem dessa para mim. Eu tive que aprender com a dor. Quando a minha única fonte secou, eu com muito medo, segurei na mão do Espírito e disse, pode me levar, eu aceito viver pelas outras fontes. E eu aprendi que nenhuma fonte seca para sempre. Mas de tudo que a minha fonte precisa, é de mim. É da minha inteligência, da minha habilidade, do meu poder de criação que Ele me deu. Só que enquanto eu fico isolada dentro dessa fonte, eu perco toda a minha característica que Deus me deu. Então o Senhor me leva para outros lugares, para que quando eu chegue nessa fonte, eu possa dar a ela aquilo que ela merece, aquilo que ela precisa, aquilo que ela é digna. Quando Deus permite que algumas fontes suas te sequem, Ele te leva para outro lugar, e quando você volta cheio de ideias, você volta cheio de fé, você volta cheio de poder de criação, você volta como um investidor, e não como um faminto que existia antes. Aquela mulher chega na casa dela, ela saiu como alguém que ia pedir, alguém que ia colocar uma sentença verbalizada. Ela chega como alguém cheio de fé, alguém que sabia onde é que estava a semente do milagre dela, no pouco de óleo. Quando Deus te faz sair daquela fonte única, você está ali morrendo, está ali definhando, está ali sofrendo, está ali sendo um mártir, achando que é aquilo que Deus quer para você. Achando que, é o meu sofrimento, só falta falar, é o meu karma. E quando Deus te captura e te leva dali, e quando você volta cheio de ânimo, você volta cheio de vigor, você volta acreditando naquela fonte, naquele projeto de Deus, e você diz, agora a coisa vai ser diferente, agora eu acredito nesse projeto, eu acredito nessa família, agora eu serei, eu doarei, eu farei, porque eu não estou morto, eu tenho para oferecer. Por quê? Quando Deus seca a fonte chamada família de José, Deus leva ele para o Egito, mostrando a ele as fontes que ele tinha. E essa mulher chega em casa e ela começa a distribuir o óleo não acaba. E a Bíblia diz assim, eu não li os versículos, só li o primeiro, mas você já conhece o fato. E a Bíblia diz assim, que ela pede a outra vasilha, o filho dela diz assim, mãe, acabou. Mãe, acabou. Aí o óleo acabou. O milagre só acaba quando acabam as vasilhas vazias. Seu milagre só vai acabar quando não tiver lugar para ele. Qual é o lugar do seu milagre? O lugar do seu milagre é um coração ávido, um coração descansado, um coração refrigerado, coração cansado, desanimado. Não é um coração, não é um cenário para o milagre. As vasilhas acabaram. E então a Bíblia diz que ela vendeu o óleo, pagou a dívida e viveu com o resto. Deus nos habilita e nos capacita de tal maneira que nós temos condições de vivermos com aquilo que Ele tem nos dado. Ela não viveu mal, não, viveu muito bem. Pastor, eu encontrei com Jesus, eu fui batizado, eu falo em línguas e eu vivo mal. Eu sei que Deus me ama, eu sinto o amor dEle, eu amo Deus. Eu tenho fé, tenho meu nome escrito no livro da vida. E agora eu tenho alguma coisa para dizer para você. Você vai chegar lá no céu, o Senhor vai dizer assim, então, meu filho, você chegou até aqui com tanta dor, né? Tanto sacrifício, quase morria.
E eu tinha tantas fontes ao seu redor. Eu planejei que você vivesse muito bem, que você fosse feliz, animado, criativo, que você tivesse fé acima das circunstâncias. Tá, chegou. Mas não era preciso tanto sofrimento. É ou não é? Presta atenção. E eu te darei vida e vida em abundância. O que significa isso para você? É um ditado? É um adágio de crente? É um slogan? O que é isso para você? O que é isso para você? Pastor, eu preciso me libertar, eu preciso ter esse poder criativo. Primeira coisa que você faz. Começa a desfrutar das coisas que Deus te deu. Faça isso. Simplesmente comece a desfrutar de tudo que Deus te deu. Não deixe ser abduzido por uma área da sua vida. Existem pessoas que, quando você conversa com ela fala de família. Estou dando um exemplo da família, tá? Podia ser do trabalho, dinheiro. Ela ora pela família. E ela conversa, acabou de conversar com você, conversa com o outro, é família. Ela falou comigo da filha. Ela conversa com o outro do marido. Ela conversa com o outro do pai. Se essa fonte secar, você está esturricado. Você não fala do seu dom, você não fala de você, você não fala do que você gosta. Tem gente que a razão da depressão dele, que a razão do mau humor dele, que a razão de tudo isso são essas fontes unicistas. Pessoal, pode ver, toda pessoa que tem fonte unicista é amargurada. Por quê? Porque é o teu tesouro e Satanás vai atrás de tesouro. Ele vai atrás de tesouro. Deus me criou para ser unicista, apenas uma fonte. Não. Deus criou para Adão animais, para ele colocar os nomes. Criou para ele um jardim, rios, minérios, pedras preciosas, um lindo céu, árvores frutíferas e ainda uma esposa. Tipo, faz dela a fonte unicista que você está fora do Éden. Foi ou foi que ele fez? Então essa mania de fazer fonte unicista vem lá do nosso pai primeiro, não é verdade? Adão. Mas e o segundo homem? Que nos ensina que temos várias fontes. É ou não é? O quanto Jesus tem restaurado na sua vida. Quantas áreas ele tem restaurado na sua vida. Para quê? Uma está mal das pernas, você miga para outra. Não sei se está entendendo muito bem o que eu estou falando. Tem gente que não está entendendo nada. Niente. Pastora, resume. Estou resumindo que a sua vida não é apenas uma área da sua vida. Sua vida é uma vida regada de bênçãos. E você vive como se você fosse uma pessoa que tivesse apenas uma bênção. Você tem só uma bênção? Não, eu tenho várias bênçãos. Eu tenho amigos que são uma bênção. Eu tenho uma igreja que é uma bênção, você diz. Eu tenho uma alma que é uma bênção. Eu tenho hobbies que são uma bênção na minha vida. Eu tenho um sofá que é uma bênção. Eu tenho um ar-condicionado que é uma bênção. Eu tenho um chuveiro que Fala a verdade, teu chuveiro não é do seu jeito. Primeira coisa que a gente conserta na vida quando a gente pode é o chuveiro. Pior coisa é você ligar um chuveiro quente demais, frio demais. Você vai botar um chuveiro e colchão. Primeira coisa que o crente faz quando Deus o abençoa, chuveiro e colchão. É ou não é? Chuveiro é do seu jeito, só falta você chegar e ligar sozinho. Você sabe até a medida, você que tem um chuveiro quente e frio, você sabe até a medida da girada do negocinho lá, não é? Tchuco, do teu jeito, não é verdade? Por quê? Porque nós somos pessoas que buscamos ser abençoados. Foi para isso que Deus nos criou para a bênção. Só que Satanás incutiu dentro de nós uma mediocridade, fazendo com que nós esqueçamos esse poder de criatividade, que é a multiplicação, que é aplicarmos a nossa fé, que é aplicarmos a palavra profética e dizermos, é isso aqui, eu vou migrar. José coloca nos seus 2 filhos os nomes muito interessantes. Deus me fez esquecer do meu passado, da casa de meu pai, e me abençoou na terra da minha aflição. O que é abençoado na terra da aflição? Você descobrir fontes. Se tornou o 2º homem no Egito, criou uma nova família. Ao invés de ser saudosista pela família, criou uma nova família. Descobriu fontes.
Por quê? Porque entendeu o poder criativo que existia nele. Existe em mim e você um poder criativo. Quando Deus diz, façamos a imagem e a nossa semelhança, esse poder criativo. Que poder criativo eu tenho, pastora? Descobrir as coisas boas da sua vida que estão escondidas. Amém?